Quem cortou? Eu cliquei, ele acabou. Como é que começou? Foi assim, eu lhe entregava uma moto e me deu uma bolsa aqui, que eu trabalhava com ele. Ele ficou uma semana sem me trazer dinheiro. Agora, no dia que eu estou ali procurando, nunca lhe encontrei. Afinal de contas, o gajo já estava na via com a moto que eu lhe Qual é o gajo? Esse aqui. Então, depois do tempo, passou aqui parece que foi quinta-feira que eu lhe encontrei. Estou ali ligado, meu Deus, está ligado. Quando eu lhe encontrei, ele disse, ui, vai fazer um movimento, mas ainda não está me dando certo. Se você também precisar, vou te meter no BC. Um gajo fui burro, aceitei. Dia de segunda-feira, quando aconteceu isso tudo. Depois, como é que aconteceu? Na segunda-feira? Sim, foi assim. Eu trabalhava com a moto, não é dele. Ele primeiro tirou uma moto. Depois, outra semana, ele me tiraram com ele que vamos onde? Vamos no mato. Fiquei vieram aqui no mato, depois eu cheguei, fiquei lá, à espera porque eu trabalho em milícia. É meu trabalho, fico no arame. Depois ele, como ele estava me falando que não, eu ainda não recebi dinheiro, então me espera como eu recebi dinheiro. Vou dar teu dinheiro. Ele disse que tem alguém que me odeia, eu quero fazer isso, é na minha banda. Eu falei, não, eu não posso fazer isso, porque eu trabalho com a polícia, da polícia fronteirista. Eu disse, por favor, me ajuda só. Eu, como o demônio também é grande, eu também não quero, me encontraram, eu disse que vamos levar ele, que conduziu, veio com ele. Depois eu também segui atrás, eu que ele peguei, depois ele desceu na moto, meteu a moto no descanso, eu disse, está ali uma moto, depois ele ficou já com Ele matou com quê? Com faca. Faca? Sim. Essa faca encontraram? A faca ele que veio com ele, Natal dia, o primeiro dia mataram o porco em casa dele. Aquele porco que mataram em casa dele, é que me fizeram com ele. Fizeram o quê? Sim, o que fizeram com o porco. O dia seguinte que ele já... Fala a verdade, vou falar tudo o que você costuma fazer. Fala só a verdade. Não, o porco é do chefe dele, porque a pessoa fala que é aquele que você sabe. Sim, fala só. Como eu trabalho, eu vendi. Pronto, além deste crime que vocês cometeram, qual é outro crime que vocês já cometeram? Eu, na minha parte, eu não tenho nenhum crime. Ele já tem os crimes. Qual é dele? Ele já saía... Você não está a falar a verdade, está a me falar Fala você. Deixa eu falar, você cala a boca, cães. Fininho, fala. Isso dele já falar. De dizer que a faca que pegamos com ele, tiramos na casa dele. Se na verdade no sábado, no domingo de manhã, ele já vinha na minha casa. Eu quando me deu essa ideia, já vinha sempre com essa ideia, eu sempre nunca aceitei. Agora no dia de segunda-feira, eu quando eu aceitei, quando nós fizemos esse estrago. Aceitei porque ele está toda hora no xixi, depois de um gajo fui burro também aceitei. Mas ele já tem os crimes dele. Segunda-feira que hora? Não me lembro mais já. De noite, de manhã. O homem é aquele que fala mesmo verdade. Falar só a verdade, você já me já aconteceu. Que hora? Já falei. Então todo. Que hora? O homem é aquele que fala a verdade. Eu já não tenho eu no trabalho, eu vendi. Ele já roubava a moto lá em Luanda. A hora? Ele já me falou isso. Parece que foi 10 horas. 10 horas? Sim. Qual é o local? Sim. Onde é que aconteceu? No arame, chefe. Você mataram o homem no arame? Município? No arame. No arame? Sim. Município? Ele mataram por quê? Não, ele comanda a banda dele, ele disse que eu não fala aqui da banda dele, eu não lhe conheço. O homem é Município? Ele mataram por quê? O homem é aquele que explica. Ele mataram Ele primeiro, porque eu não vou falar que vou falar isso. Por causa de quê? Oi, Não, você mentira. fala só, vou ver a pergunta. Lhe mataram por quê? Não, ele disse que esse que casou a minha mulher. Não foi isso, isso é mentira. Fala você, lhe mataram por quê? Ele me deu a ideia, ele ficou 3 semanas com a moto alheia que eu lhe dei. A moto era do meu amigo confiado também, e eu lhe entreguei nas mãos dele. Assim que ele ficou 3 semanas, parece que já o homem estava na via e não estava conseguindo fazer esse movimento. Eu não te vi. Não, cala a boca. Não. Cala a boca, pá. Assim que ele ficou 2 semanas sem ele ver. Depois, no dia que eu lhe encontrei, peguei o telefone da minha dama, o número que estava com ele, lhe entreguei para mim conseguir lhe procurar, porque o homem da moto que está querendo o dinheiro dele, está toda hora me seguir a eu. E a moto era para quê? Para vender? Não, a moto eu lhe dei para trabalhar com ele, para fazer táxi. Então as ideias dele é diferente. Eu não sei de nada. Isso que está falando aqui é porque não casou a minha mulher, eu não lhe conheço. O moço que não só costuma lhe ver na via, eu não lhe conheço que sei de onde, sei da onde. Ele é que me deu essa ideia, depois eu também perdi medo de E essa fazer moto isso. que você lhe deu, agora está onde? Não, está no dono já está com ele. Depois ele te deu? Ele vinha na minha casa, depois ele fugiu, o dono também vinha. Não, calma ainda. No dia que ele vinha trazer a moto que trabalhava com ele veio sem dinheiro. Eu disse que, olha,
o cota sempre está aí a me ligar, então vamos fazer como? Ele disse que não, só quero fazer esse movimento, se me der certo, vou vir pagar de uma vez, mesmo o dono da moto. Qual é o movimento? Hã? O movimento era qual? Não sei, o movimento, assim ele que está falando que quero fazer movimento, assim na boca dele. Yeah. Depois como é que ele te pega para ele matar o outro? Depois, quando ele me deu essa ideia, eu também, gajo fui burro, aceitei. Para ir aonde? Para fazer esse tráfico. Ele disse que Ele disse que, olha, não tenho dinheiro, então vamos fazer um movimento, depois vamos ir pagar o dinheiro dele. Eu já fiz um babulo grande, Luanda, não sei o que. Eu disse que é. Depois fiquei, só que aceitei, depois não falei mais depois nada. foram onde? É por aí. Depois foram onde? Foram ao encontro desse camarada? Sim, E mataram? sim. Me encontraram onde? No bairro. Que ele conhece. No bairro apanharam moto a vocês? Sim, ele mandamos parar para ele me levar. Me levaram até onde? Ele que me deu essa ideia na própria garganta de onde ele trabalha. Fizeram com passagem no meio, lhe mandaram parar. Sim, ele disse que andava a mijar. Ele, como mijar, parece que costuma fazer esse tráfico. E ele faz Eles vão isso. mijar, depois aí ele Sim, agarrar. depois pega o camarada dele e disse que vem. Eu com aquela força já de diabo, aceitei. Não, fala só a verdade, você que está me galo o diabo, que não é da minha banda, porque não é casal da Aceitaste, mulher. depois fizeste aceitaste, fizeste o quê? Eu lhe conheço. Você... Aceitaste, depois fizeste o quê? Depois matamos. Cortaram a garganta. Sim, eu piquei, depois ele voltou lá mais, cortou de uma vez. Ele que me falou mesmo, ele próprio. Minha visão, tipo assim, eu... Você tá me caluniando? Porque a pessoa fala a Não. verdade, né?